Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje nós vamos confeccionar um chaveiro de margarida. Vamos lá? Para confeccionar esse chaveiro, nós vamos precisar de tesoura, uma agulha de tapeceiro, agulha de crochê. A que eu estou usando é de 2 milímetros, mas vocês podem utilizar a de 2,5 ou de 3. Uma argola com elos para fazer o chaveirinho, um pedacinho de enchimento, fio branco e fio amarelo. Esses fios que eu estou utilizando são da marca Amigurumi da Círculo, mas você pode utilizar o fio que você tiver em casa. Se você não tiver enchimento, você também pode substituir por restinhos de fio. E em relação à argola, se você também não tiver em casa, pode fazer no lugar dela correntinhas. E antes de assistir ao vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com seus amigos e amigas que gostam de crochê. Vamos começar fazendo o miolo da margarida, com a cor amarela. E nós vamos retomar aquilo que nós aprendemos na aula passada. Nós vamos fazer um anel mágico. Então, para quem não assistiu a aula passada, pode ir lá no vídeo de anel mágico e assistir, e também pode dar uma revisada por aqui mesmo. Vejam, vocês vão pegar o fio e colocar a extremidade na palma da mão, e com esses 2 dedinhos vai fazer um giro, formando um X. Agora, vai pegar a agulha de crochê, vai passar por debaixo de uma perninha do X e por cima da outra. Vai puxar e fazer uma alcinha. Agora, eu utilizo essa mesma perninha e puxo ela fechando a alcinha da agulha. Aqui, eu fiz uma correntinha. A partir de agora, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Sempre lembrando de pegar a extremidade junto com o anelzinho para poder puxar depois e formar o anel. Então, só lembrando vocês, vamos passar a agulha por debaixo desses 2 fios, buscar uma laçada com o fio que vem lá do novelo, e buscar outra laçada e fechar essas 2 alcinhas. Então, aqui eu tenho meu primeiro pontinho. Agora, nós vamos continuar fazendo até completar 6 pontos. Então, já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Já tenho os meus 6 pontinhos, vou segurar eles e vou puxar a extremidade. E agora, eu preciso fechar o anelzinho. Então, eu vou fechá-lo com um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo não tem laçada. Você vai buscar apenas uma vez uma laçadinha. Então, eu venho aqui no primeiro ponto do anel, passando por baixo das 2 perninhas ali do V, e vou buscar a laçada. Quando eu busco essa laçada, agora eu fecho tudo de uma vez. Todos os pontinhos, todas as alcinhas, né, que eu tenho na agulha. E aqui eu tenho a primeira carreirinha do anel mágico, composta de 6 pontos. A partir do momento que eu defino a quantidade de pontos na primeira carreirinha, nós vamos utilizar a tabuada desse número. Então, se eu tenho 6 pontos na primeira carreira, na segunda carreira eu preciso fazer 6 vezes 2. Então, eu vou colocar um aumento em cada ponto. E o que é o aumento? É 2 pontos sobre um pontinho só. Então, vamos lá. Então, aqui nesse primeiro pontinho, então, vamos fazer 2 pontos baixos. 1,
E vou inserir a agulha no mesmo lugarzinho e fazer mais um. 2. Próximo pontinho. 3. E 4 no mesmo lugarzinho. 5. E 6. Agora, vamos para o próximo pontinho. 7. E 8. Próximo pontinho. 9. Opa, ele engatou ali num fiozinho que não era do ponto. Vamos começar de novo aqui. 9. E 10. E por fim, 11. E no mesmo lugarzinho, o último pontinho. Essa primeira carreirinha, tentem fazer ela bem soltinha, porque senão ela fica muito apertada. Para inserir a agulha fica mais difícil. Então, aqui eu tenho os 12 pontinhos. Se vocês quiserem, podem utilizar um marcador, como eu fiz lá na aula do anel mágico. Eu não gosto de usar marcador, eu conto mentalmente, mas para quem tá começando, no começo eu utilizava marcador também. Mas eu sempre utilizo a tabuada e dá certinho. Agora, na terceira carreira, nós temos que ter 18 pontos, porque eu preciso multiplicar 6 vezes 3. E para eu obter 18 pontos, eu tenho que fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, por toda a carreira até eu completar 18 pontos. Então, vamos lá. Então, na primeira, apenas um pontinho. E agora, no próximo ponto, um aumento. 2, 3. Aqui eu só vou fazer um pontinho, o 4. E no próximo ponto, vou fazer o ponto 5 e 6, no mesmo lugar. Vou fazer o ponto 7, sozinho, e o ponto 8 e 9, no mesmo lugar. Faço o ponto 10, sozinho, e o 11 e 12 no mesmo lugar. Faço 13. No próximo pontinho, vou fazer o 14. Cuidado para não pegar outro fiozinho aqui. Vou fazer o 14 e o 15 juntos. Agora, eu vou fazer o 16. E, por fim, o 17 e o 18 no mesmo pontinho. E pronto, aqui eu já tenho os meus 18 pontos. Então, gente, a partir do momento que você vai aumentando as carreiras, você vai espaçando o aumento. Então, independente do número que você coloca na primeira carreirinha, por exemplo, eu posso colocar 8 pontos. Eu vou usar a tabuada do 8. Mas a sequência de aumentos é a mesma. Então, na segunda carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos. Aí, na terceira carreira, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo. Na quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Depois, 3 pontos baixos e um aumento. Depois, 4 pontos baixos e um aumento. Então, você vai sempre aumentando o número de ponto baixo e vai espaçando os aumentos. Isso, então, para qualquer anel que você for utilizar. Só que aí, dependendo do número de pontos no anel, você só vai mudar a tabuada.
mas o aumento da circunferência é dessa forma que faz. Então, primeiro, aumento em todos os pontos, depois um ponto baixo, um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, depois 3 pontos baixos e um aumento e assim por diante. Então, dessa forma, você consegue fazer o tamanho de círculo que você quiser, tá bom? Bem, vamos continuar aqui na aula. Então, agora, se eu fiz 18 pontos na terceira carreira, na quarta carreira eu preciso fazer 4 vezes 6, para ficar com 24 pontinhos. E como na carreira anterior eu fiz um ponto baixo e um aumento, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento até obter 24 pontos. Vamos lá. Um pontinho, 2 pontinhos e o aumento, que eu vou fazer o terceiro e o quarto no mesmo lugar. Agora eu vou fazer 5, 6 e o 7. E 8 no mesmo lugar. Agora eu vou fazer 9 e 10 e o 11 e 12 juntos. Ó, cheguei na metade do círculo, no 12, né? Agora vamos fazer mais um pontinho baixo, 13, outro ponto baixo, 14, e vou fazer o 15 e o 16 no mesmo pontinho. Agora, 17, 18 e o 19 e 20 no mesmo pontinho. Eu acho mais fácil do que utilizar marcador para fazer a contagem. Agora, 21, 22 e o 23 e o 24 no mesmo pontinho. Bem, eu vou deixar, então, o miolo nesse tamanho, certo? Até o 24. Então, nós vamos arrematar o nosso anelzinho, o nosso círculo, né? Vou cortar aqui o fio lá que vem do novelo e vou puxar essa alça, dessa forma. E aí, vocês podem notar que se eu deixar o trabalho assim, e só esconder o fio aqui atrás, ele vai ficar todo deformado, né? Não vou ter um círculo. Então, eu preciso arrumar esse fiozinho. E para arrumar ele, a gente vai fazer um ponto falso. Então, vejam só, vamos pegar a agulha de tapeceiro e vamos introduzir aqui dentro da agulha o fiozinho. Vamos tentar introduzir, né? Pronto, parece que agora deu certo. E nós vamos, então, pular um pontinho, e no segundo pontinho, a gente vai inserir a agulha. Então, vejam que eu fiz uma alça falsa da frente de um ponto. Agora, eu vou voltar ali para onde o fio tá saindo e colocar na alcinha de trás, ó. Inserir só na alcinha de trás. Opa, deixa eu tirar daqui. E, ó, eu obtive agora uma alcinha de trás. Então, veja que fez um ponto, ó. Tem o Vzinho da frente e a perninha da frente, né? E a perninha de trás do V. Agora, eu dou uma puxadinha e, ó, que legal. Eu tenho um pontinho falso. E agora sim, eu posso guardar
esse fio aqui atrás. Então, a gente vai arrematar, né? A gente vai colocar o fio nessas argolinhas que a gente tem aqui atrás, para prender mesmo o fio, para ele não soltar, e o teu trabalho fica bem seguro. E aí, você passa por quantas argolinhas você achar que vai ficar bem presinho, e vai puxar o fio. Agora, eu posso cortar esses 2 fiozinhos aqui, que o trabalho não vai abrir. Certo? Então, aqui eu tenho um miolinho da margarida. E agora, você vai fazer mais um miolinho desse para juntar os dois e fazer as pétalas. Aqui, eu já tenho as 2 partes do miolo, e vocês podem perceber que esse miolo não é circular, né? Na verdade, é um hexágono aí que tem 6 pontas. Então, para a gente costurar esse miolo, nós vamos colocar um na frente do outro, com essa parte arrematada para dentro, né? E nós vamos deixar ela de forma que fique simétrico, né? O desenho. Então, ponta com ponta, para ficar bem certinho. E nós vamos costurar já fazendo as pétalas da margarida. Então, sempre que eu pegar um ponto no miolo da frente, eu vou ter o correspondente no miolo de trás. Dessa forma, assim, ó. E eu sempre pego as 2 perninhas do V de cada um dos miolos, tá, gente? Bastante atenção aí. E a pétala, para mostrar aqui para vocês, para fazer a pétala, eu vou fazer com a cor azul. Porque na cor branca, o branco refletiu muito e perdeu todo o detalhe dos pontinhos. Então, para vocês visualizarem melhor, eu vou utilizar o fio azul, mas vocês podem utilizar o branco aí. Inclusive, eu já tenho aqui a minha margarida pronta, ó, que eu tinha filmado com a cor branca, mas, infelizmente, a definição foi perdida. Então, só por isso, eu vou gravar com outra cor diferente do branco. E vamos lá. Vou puxar uma laçadinha desse fio, passando aqui, então, pelos 2 pontinhos, que eu já tinha caçado com a agulha, e vou subir aqui 3 correntinhas. Vamos colocar esse fiozinho pra cá, pra não atrapalhar. 1, 2 e 3. Agora, no próximo ponto, o ponto vizinho, nós vamos colocar 3 pontos altos duplos, certo? Como que faz o ponto alto duplo? Eu faço 2 laçadas na agulha. E aí, eu insiro no próximo ponto, puxo a laçadinha e vou tirar as laçadas que estão na agulha de 2 em 2, aos pares, tá? Então, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Mais uma vez, 2 laçadinhas, insiro no mesmo local e tiro de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2. Mais um ponto alto duplo. Então, são 3 pontos altos duplos. Prontinho. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E vou prender essas correntinhas no próximo ponto. E vou prender como? Com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho a minha primeira pétala. A partir daqui,
eu vou fazer repetições de 3 correntinhas, 3 pontos altos duplos no mesmo pontinho e mais 3 correntinhas. Então, observe que a pétala, ela utiliza 3 pontos. O primeiro ponto é só as correntinhas. No segundo ponto, eu tenho os 3 pontos altos duplos e no terceiro ponto, mais 3 correntinhas, certo? Quando eu finalizo essas correntinhas com um ponto baixíssimo, aqui mesmo eu já subo as outras 3 correntinhas da próxima pétala. Então, ela sai do mesmo ponto que essas outras 3 correntinhas aqui da pétala anterior entraram, né? Elas entram no ponto e daí já sai 3 correntinhas no mesmo ponto. E agora é só seguir. No próximo pontinho ali, vamos fazer então os 3 pontos altos duplos. Tira 2, tira 2 e tira 2. Mais um. Tira 2, tira 2, tira 2. E o último ponto alto duplo. Essa florzinha é uma graça para presentear, né, pessoal? Pode fazer chaveiro, presentear. Imagine que legal, né? Um presente feito por você. Aqui faço 3 correntinhas e no próximo pontinho eu prendo essas correntinhas com um ponto baixíssimo. E já tenho aqui 2 pétalas. Agora, eu vou continuar fazendo pétalas até quase chegar no final e já volto para vocês para mostrar o próximo passo. Já fiz aqui várias pétalas e deixei esse espacinho aqui pra gente poder encher esse miolinho com fibra. E aquilo que eu falei, né? Se você não tem fibra em casa, você pode colocar restinhos de fio, que o efeito vai ser o mesmo, que é esse efeito de deixar o miolo volumoso para ficar mais bonitinho, ó. E agora, eu posso continuar fechando com as pétalas. Aqui, eu já fiz as 3 correntinhas da próxima pétala. E vou, então, dar prosseguimento. Coloco 2 alcinhas na agulha, venho no próximo pontinho e vou fazer ponto alto duplo. Mais uma vez. Tira 2, tira 2, tira 2. Tira 2, tira 2, tira 2. Mais um. Tira 2. Tira 2. Tira 2. Faço 3 correntinhas. E no próximo pontinho, faço o ponto baixíssimo. E vamos continuar aqui. Agora, eu faço 3 correntinhas.
neste pontinho, eu já posso pegar, então, a argolinha e colocar um elo, né, um desses elozinhos aqui na agulha de crochê. E eu vou costurar esse elo como se fosse uma laçadinha também do tricô. Do tricô não, desculpa, do crochê, uma laçadinha na agulha de crochê. Então, vou inserir essas correntinhas aqui no próximo ponto. E ao fazer o ponto baixíssimo, eu vou passar tanto o elo quanto... Ó, o elo já foi. Quanto a alcinha por dentro da alça que tá ali na agulha. E dessa forma, eu já deixo a argolinha, o chaveirinho costurado. E agora, eu continuo. Faço 3 correntinhas. E vou fazer a nossa última pétala. No último pontinho. Agora, eu vou fazer correntinha, 1, 2 e 3. E vou prender, gente, aqui no próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo aqui, aonde eu iniciei a primeira pétala. Ou então, se tiver muito apertado, que é o meu caso, não tô conseguindo inserir, eu posso inserir também na primeira correntinha dessa próxima pétala. Pronto. Agora, eu faço um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Vou puxar aqui, ó, e vamos arrematar agora a nossa florzinha. Para deixar bem preso. Vamos inserir aqui dentro o fiozinho. Antes de eu guardar o fio, eu ainda vou amarrar ele aqui, ó. Pode ser em qualquer laçadinha que você veja e faz um nozinho. Porque aí a gente garante que vai ficar bem presinho, ó. Fiz aqui esse nozinho, apertei bem. E agora, eu jogo o fio pra dentro do miolinho e saio num pontinho lá embaixo. Só que aqui... Aí. Pronto. Agora, é só cortar esse restinho e guardar esse pedacinho dentro do miolo. Ó, você vai afofando aqui, ele vai entrando. Se ele não entrar, você utiliza aqui a agulha e pronto. Olha que gracinha que ficou. E ainda tem agora esse fiozinho, que é o inicial, que a gente acabou não arrematando antes, então vamos arrematar agora. Eu vou passar ele, eu também posso fazer um nozinho aqui pra ele ficar bem presinho, né? Uma alcinha qualquer, eu passo ele. Só pra fazer um nozinho assim, pra fazer uma garantia. Fecho aqui. E faço a mesma coisa que eu fiz com o outro pontinho. Eu passo aqui por dentro do miolo
saio num outro ponto, puxo, corto ele bem rente ali e guardo essa pontinha azul ali pra dentro do trabalho. E tá feito. Olha que fofura, gente. Eu amei. Ficou uma graça de azul também, só não posso chamar de margarida, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei esses chaveiros. E aproveito aqui para pedir para vocês mais uma vez para dar um joinha no canal, no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e amigas e continue assistindo que virão novos projetos, novas ideias por aí. Tchau!